Brasil, década de 40. A era de ouro da radionovela. Diariamente, uma enxurrada de cartas com histórias dos ouvintes chegam à produção da rádio e ganham vida através das vozes dos atores. Enquanto isso, nos bastidores, intrigas e traições movimentam a rádio. No vídeo de hoje, falaremos do espetáculo Folhetim. Olá, eu sou Leandro Fazola e esse é mais um vídeo do projeto Novas Linhas, a produção cênica da Baixada em 2021, contemplado pelo edital Cultura Presente nas Redes 2 e apresentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, nós vamos falar do espetáculo Folhetim, do grupo Cochicho na Coxia, que tem texto de Cris Cota, direção de Adriano Canindé e supervisão de Paulo Merizio. Mas quem conduz a nossa história é você, caro ouvinte. Suas envolventes baladas de amor são a perfeita melodia para nossa vida. Beijos calientes, ternas conquistas. Irão fazer suspirar o mais gélido coração da burguesa sociedade carioca. O grupo Cochicho na Coxia é um dos coletivos de teatro mais tradicionais da Baixada Fluminense. É um coletivo que trabalha não só com teatro convencional, mas também com teatro empresa, com animação de eventos e ainda administra o Centro Cultural Oscar Romero, que fica na cidade sede da companhia. Com tantas linhas diferentes de trabalho e tentando abarcar um público tão diverso, muitas vezes um público que nem é iniciado em teatro, e estando sediados em uma cidade, uma região que tem poucos equipamentos culturais, se a gente parar para pensar, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, na capital, é comum perceber no coletivo um interesse e uma preocupação muito grande em produzir espetáculos leves, espetáculos de fácil assimilação, espetáculos que possam, sobretudo, divertir o seu público-alvo. E é por isso que parece que esse encontro do coletivo com o melodrama, uma pesquisa que já vem sendo realizada há alguns anos, parece ser um casamento tão perfeito, uma vez que o próprio melodrama também surge com um intuito parecido. Ele deriva das óperas como uma maneira de ser uma linguagem mais popular, mais acessível ao público, e é um público diferente daquele que frequentava os grandes teatros. Eles querem fechar a Rádio Nacional! Não, querido, que isso? Estou apenas querendo acabar com o concurso A Voz Amiga do Lar. Apesar do melodrama ser uma linguagem facilmente assimilável pelo público, principalmente por esse público que é formado pelas telenovelas, é uma linguagem ao mesmo tempo complexa, difícil e, sobretudo, arriscada. Porque já que ela flerta com essa ideia do exagero nas formas, do exagero nas falas, do exagero nas emoções, existe uma linha muito tênue entre fazer isso com propriedade e cair em lugares não tão interessantes. E para que isso seja feito com propriedade, é necessário ter um trabalho de pesquisa aprofundado, algo que esse elenco mostra muito bem em cena. E apesar de ter uma ou outra variação dentro desse elenco, a gente percebe que é um elenco que está imbuído dessa pesquisa, é um elenco que está mergulhando nessa linguagem. E aí dentro desse elenco eu preciso mencionar, eu preciso destacar a participação do ator Diego Lessa, que tem durante quase todo o espetáculo o desafio de encarnar um personagem sem falas e que ainda assim consegue cativar o público, consegue chamar a atenção, mesmo sendo essa presença que fica ali só pelas periferias da cena. A dramaturgia da Cris Cota parece se calcar acima de tudo nas reviravoltas dessa trama. A Cris cria um enredo completamente intrincado, com vários personagens, com várias subtramas que vão se relacionando, e apesar dela deixar assim uma grande revelação pro final, como todo bom melodrama, o tempo todo ela vai brindando o espectador com novas revelações, novas surpresas, novas questões envolvendo diferentes personagens. Então é sempre uma trama muito agitada, muito complexa, que vai mudando de caminhos a cada nova cena. E o que pode ser um trunfo dessa dramaturgia também pode ser o seu calcanhar de Aquiles. São tantos personagens, são tantas subtramas, que eu me vi, em alguns momentos do espetáculo, tendo que parar, racionalizar um pouco e
tentar lembrar e tentar entender qual foi o último caminho que aquela subtrama fez para conseguir continuar avançando e continuar acompanhando o enredo. Ou talvez isso tenha sido uma questão só pro pisciano aqui, porque quem estava comigo acompanhou toda a trama sem nenhum problema. Mas ainda que essa dramaturgia seja uma dramaturgia que vai seguindo linearmente o seu fluxo, a sua trama principal vai se desenrolando, também é uma dramaturgia em certa medida aberta, porque a cada vez que surge em cena a radionovela que é feita por esses atores, essas cenas são a cada nova apresentação novas cenas, porque eles trabalham com uma lógica de improviso. Através das redes sociais do grupo, os espectadores podem mandar suas próprias histórias, e algumas dessas histórias vão ser selecionadas para serem feitas de improviso pelos atores. E isso é muito interessante porque, além do humor inerente já dado pelo improviso e pela linguagem do melodrama em si, faz a gente perceber o trabalho forte de pesquisa e de direção feito por esse grupo. Porque além da própria direção do espetáculo, que é muito limpa, que é muito bem definida, que é muito segura do que ela quer, nesses momentos mais soltos e de improviso, a gente percebe o trabalho de direção de atores. A gente percebe o quanto teve um cuidado e o quanto esses atores estão completamente imbuídos daquela linguagem, ao ponto de simplesmente chegar em cena e fazer alguma coisa que não foi previamente ensaiada. E isso não só renova o espetáculo a cada nova apresentação, tanto para o elenco quanto para o espectador, que por acaso quiser assistir mais de uma vez, como faz com que o elenco saia de sua zona de conforto e esteja sempre em permanente pesquisa, sempre se aventurando por novas cenas, não caindo nunca num lugar de acomodação e muito menos de automatismo ao interpretar esse espetáculo. E no capítulo de hoje do nosso folhetim, a sua história contada aqui na rádio e no palco de maneira improvisada. Hoje vamos contar a carta da nossa ouvinte, Carmen. Carmen que morava em Praia Grande. Carmen trabalhava na reunião, na pauta de um jornal muito conhecido. Na reunião estavam todos trabalhando, fazendo barulhos e puxando papéis e resolvendo coisas. E ela estava vendo os seus documentos. Só que ela percebeu que seus documentos foram mexidos. E ela perguntou a todos quem tinha feito aquilo. Por favor, quem mexeu nos meus documentos? E a gente precisa também destacar o trabalho do Derson, que vem se consolidando nos últimos anos como um dos mais importantes cenógrafos em atividade na Baixada Fluminense. Como é de costume nos seus trabalhos, ele entrega ao Cochicho na Coxia uma cenografia de grande qualidade, e até usando alguns recursos que me chamaram muito a atenção, como a substituição das pernas do teatro por outros tecidos que estão dentro da própria cenografia dele e que acabam por fazer com que esse espaço cênico se expanda. E para quem não sabe, pernas são aqueles tecidos laterais que dividem a coxia e fazem as entradas de cena dos atores. Eu assisti o espetáculo num teatro relativamente pequeno e parece que a área de encenação ganha proporções muito maiores a partir do trabalho de cenografia do Derson. O Derson estrutura essa cenografia numa espécie de plataforma que serve como um palco para diferenciar, para dividir o que acontece no plano central, que é a trama dos bastidores dessa rádio, com as histórias que vão sendo contadas pela rádio. E ele ainda reserva ao público algumas cerejas do bolo, que são algumas transformações um tanto quanto sutis. São pequenas variações do cenário que ajudam a criar outros espaços, outros ambientes. Por você, meu coração. E esse cenário também se transforma a partir da relação com a iluminação. Isso é algo muito comum nos trabalhos do Derson. Ele sempre pensa numa cenografia casada com a iluminação. E aqui o trabalho dele tem uma relação muito bem sucedida com a luz do Wilson Reis. E agora com vocês, ouvintes da Rádio Nacional, improvisada na rádio e no palco, cartas dos nossos ouvintes de todo o Brasil. E a carta de hoje é a história linda de amor de Nina. Nina estava no ônibus indo ao seu trabalho. O aprofundamento constante do Cochicho na Coxia pela linguagem do melodrama nos últimos tempos, um aprofundamento que a gente tem visto em diversos trabalhos consecutivos a partir dessa linguagem, e com a supervisão do Paulo Merizio, que é uma referência acadêmica no tema, tem feito com que esse coletivo cada vez mais se torne seguro para trabalhar essa linguagem. E por mais que vários espetáculos flertem com o melodrama, bebam na fonte do melodrama, trazendo alguns dos seus elementos, um espetáculo que de fato mergulhe e que se proponha a ser um melodrama
é algo que pelo menos eu tenho visto com pouca recorrência no circuito teatral. Ao potencializar os vícios e as virtudes dos personagens, o espetáculo tem tudo para acertar em cheio ao público. Principalmente nesse momento pós-pandemia, principalmente nesse momento caótico que a gente vive no Brasil. É um trabalho que faz a gente chegar no teatro e se divertir. Algo cada vez mais necessário nesses tempos tão sombrios. As suas personagens estão mesmo no gosto do público! E se você chegou até aqui, já sabe, né? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E ao invés de ficar aí só rolando feed, sem fazer nada, procrastinando, assiste mais 2 vídeos daqui, vai!